Você é o resultado de bilhões de anos de caos, de acidentes, de extinções, de milagres da biologia. Tudo isso para que você pudesse existir. E se eu te dissesse que essa história começou com um pequeno mamífero, do tamanho de um rato, escondido, frágil, mas que mudou o destino da vida na Terra? A Terra já foi coberta por lava, atingida por asteroides, congelada por eras do gelo. Espécies como o T-Rex e os Neandertais dominaram e desapareceram. Mas a nossa linhagem sobreviveu, e a história de como isso aconteceu é mais incrível do que qualquer ficção. A gente costuma pensar que a nossa história começa com os humanos, mas e se eu te dissesse que ela começou muito antes? Com criaturas pequenas, com florestas que viraram cinzas, com um mamífero minúsculo que correu entre os pés de um dinossauro. Por que ele sobreviveu e os gigantes não? Porque os dinossauros sumiram e os mamíferos ficaram. Por que só o Homo sapiens venceu, quando tantas outras espécies humanas pareciam mais fortes? Será que somos mesmo o topo da evolução? Ou só mais uma fase, prestes a ser substituída? Essas são as perguntas que vamos explorar agora. A gente vai viajar do caos até o surgimento do ser humano, de um planeta inóspito até você, aqui, agora, assistindo isso. E quando essa história terminar, você pode nunca mais olhar para a vida com os mesmos olhos. A Terra antes de nós. Antes de qualquer ser vivo existir. Antes de plantas, peixes, insetos, a Terra era só caos. Um planeta jovem, selvagem. Uma bola de rocha derretida, bombardeada por pedaços do espaço, explosões, impactos, fogo por todos os lados. Era como um jogo de asteroides no modo difícil. O céu, um breu sufocante. O chão, uma imensidão fervendo. Nada lembrava a vida, mas o caos foi se acalmando. A crosta endureceu. A água apareceu, talvez de dentro da terra, talvez trazida por cometas ricos em gelo. Os oceanos tomaram forma, e com eles a primeira chance para a vida. Mas não se empolga, não eram peixes nem plantas. Era vida invisível, micróbios flutuando no mar como poeira viva. Cianobactérias começaram a se copiar, a se multiplicar. E depois de bilhões de anos, descobriram um truque, a fotossíntese. Elas começaram a liberar oxigênio no ar. E o oxigênio mudou tudo. Ele matou formas antigas, mas abriu espaço para o novo. Vieram criaturas com bocas, olhos, conchas. Durante o Cambriano, a vida explodiu em formas estranhas. Trilobitas, anomalocarídeos, garras, placas, olhos múltiplos. Era como se o planeta testasse possibilidades. A vida surgia, crescia, desaparecia. Extinções em massa apertavam o botão de reinício. 5 grandes extinções. A do Permiano quase zerou o jogo. Mais de 90% das espécies sumiram. E foi nesse sobe e desce, nesse caos criativo, que surgiram os mamíferos. Mas a história deles ainda ia esperar, porque os répteis estavam prontos para tomar o palco. E os mamíferos só assistiam, escondidos nos bastidores. Sobreviventes improváveis, os mamíferos. Por milhões de anos, o mundo foi dos dinossauros. Eles eram os reis. Tomavam conta do céu, da terra e do mar. Havia dinossauros do tamanho de ônibus. Havia outros ágeis como leopardos. E os dentes, do tamanho de facas. Enquanto isso, os mamíferos, pequenos, escondidos, peludos, viviam nas sombras dos gigantes. Saíam à noite, comiam insetos, sementes, frutos caídos. Corriam debaixo das folhas, por entre as pedras. O mundo parecia não ter espaço para eles. Mas eles tinham um segredo. Conseguiam manter o corpo aquecido. Mesmo no frio, o calor vinha de dentro. E mais, eles cuidavam dos seus. Amamentavam, protegiam. Não botavam centenas de ovos e torciam pela sorte.
criavam poucos e faziam de tudo para que vivessem. E então, o inesperado. Um asteroide gigante caiu na Terra. O impacto foi brutal. O céu escureceu. As plantas morreram. Os herbívoros morreram. Os carnívoros ficaram sem caça. Os dinossauros desapareceram. E os pequenos mamíferos sobreviveram. Enquanto os reis caíam, os coadjuvantes resistiram. Era a chance deles. Com os dinossauros fora do caminho, eles se espalharam. Exploraram novos lugares. Mudaram. Testaram formas diferentes. Alguns cresceram e viraram mamutes. Outros voltaram ao mar e se tornaram baleias. Mas um grupo preferiu as árvores. Ali, entre os galhos, nasceram os primeiros primatas, com olhos voltados para frente, com mãos ágeis, com cérebros um pouco maiores. Eles não sabiam, mas estavam no caminho de algo grande, algo que um dia criaria foguetes, cidades e vídeos sobre evolução. Mas antes, esses primatas ainda precisavam dar um passo decisivo, literalmente. Quando o primata ficou em pé. Por milhões de anos, os primatas viveram nas árvores. Saltavam de galho em galho, comiam frutas, folhas, sementes, fugiam de predadores no alto das copas. Era uma vida segura, mas o mundo muda, sempre muda. O clima começou a secar em partes da África. As florestas deram lugar às savanas abertas, menos árvores, mais campo, mais perigo no chão. E aí, algo aconteceu. Um primata desceu da árvore e se ergueu, ficou em pé. Isso mudou tudo. Andar sobre duas pernas liberou as mãos. Agora elas podiam carregar alimento, proteger filhotes, usar paus e pedras como ferramentas. A visão ficou mais alta. Era mais fácil enxergar o perigo. Mais fácil planejar o próximo passo. O corpo começou a se adaptar. Quadris mais largos, pés firmes, coluna com curvas para equilibrar o peso. Esse passo, ficar em pé, abriu o caminho para o que viria depois. Os primeiros hominídeos bípedes surgiram. Sahelanthropus tchadensis, Ororhyntugenensis, Australopithecus afarensis, o grupo da famosa Lucy. Eles não eram grandes, nem tinham cérebros enormes, mas tinham algo novo, o começo da liberdade das mãos. E com as mãos livres, o mundo virou laboratório. Vieram as pedras lascadas, vieram as caçadas em grupo, vieram os primeiros abrigos. O cérebro começou a crescer, aos poucos, mas crescer. Homo habilis, Homo erectus, espécies que criaram ferramentas, controlaram o fogo, saíram da África. Cada uma era como um rascunho, um teste da natureza, versões em construção do que seríamos. Com o tempo, surgiram grupos que caçavam juntos, que cuidavam dos mais velhos, que dividiam comida. Não era só instinto, era o começo da consciência. E tudo isso por causa de um passo. O primeiro passo, ficando em pé. O império das espécies humanas. Por muito tempo, o planeta foi casa de vários tipos de humanos. Não éramos os únicos. Tinha o Homo habilis, o primeiro a usar ferramentas com intenção. Tinha o Homo erectus, que aprendeu a fazer fogo e andou meio mundo. Tinha o Homo heidelbergensis, o caçador das florestas da Europa. E claro, os neandertais, fortes, inteligentes. Viviam em grupos, cuidavam dos seus, enterravam os mortos. Na Ásia, os misteriosos denisovanos. Em ilhas distantes, o Homo floresiensis, pequeno, ágil, um verdadeiro sobrevivente. Era o império das espécies humanas, um mundo cheio de variações de nós. Por um tempo, essas espécies coexistiram. Algumas talvez nem soubessem da existência das outras. Outras se encontraram, se misturaram. Parte do nosso DNA até hoje carrega a marca dos neandertais e dos denisovanos. Mas aos poucos, eles sumiram. Um por um.
Por quê? Ninguém sabe ao certo. Foi o clima? Foram as doenças? Foi a competição com os Homo sapiens? O que se sabe é que, no final, só um tipo de humano sobrou: nós. E por que os sapiens? Porque a gente inventou algo que mudou o jogo: a imaginação. Começamos a contar histórias, a criar símbolos, a acreditar em coisas que não estavam ali. Isso uniu grupos maiores. Isso fez a gente cooperar em escala nunca vista. E assim, o Homo sapiens ocupou o mundo, passo a passo, tribo a tribo. As outras espécies ficaram para trás, mas deixaram suas marcas, marcas no nosso sangue, marcas na nossa história. E foi assim que os últimos humanos na Terra passariam a escrever o próximo capítulo. Do Homo sapiens ao mundo moderno. O Homo sapiens venceu, sobreviveu, se espalhou pelo planeta. Mas o que ele fez com isso é o que mudou tudo. No começo, éramos caçadores e coletores. Andávamos, observávamos, dividíamos, seguíamos os ritmos da natureza. Mas um dia, paramos, plantamos, cercamos, criamos vilas, cidades, impérios, veio a escrita, veio o comércio, vieram as máquinas. O Homo sapiens virou o animal que molda o planeta. Mas por dentro, somos quase os mesmos medos, os mesmos sonhos. Agora, temos o poder de destruir ou de criar um futuro melhor. O próximo salto da nossa espécie talvez não seja nos ossos, nem nos músculos, nem na tecnologia. Talvez ele precise acontecer dentro da mente. E a pergunta fica: será que estamos prontos? A nossa história não foi escrita por heróis invencíveis. Foi escrita por sobreviventes, por pequenos mamíferos que se esconderam no escuro, por primatas que ousaram descer das árvores, por humanos que olharam para o céu e sonharam com algo maior. Nada disso foi fácil. Nada disso foi planejado. A evolução não tem manual. Ela é feita de tentativas, de erros, de acertos, de caminhos que se cruzam. A gente não chegou até aqui por ser o mais forte. Chegamos porque conseguimos imaginar, porque contamos histórias, porque aprendemos a cooperar. Mas agora, a pergunta muda. A questão não é mais de onde viemos. É, para onde a gente vai. Porque o poder que temos nas mãos hoje é maior do que qualquer coisa que nossos ancestrais poderiam sonhar. E esse poder vem com um risco. A gente pode construir, ou pode destruir. O próximo salto da nossa espécie talvez não seja nos ossos, nem nos músculos, nem na tecnologia. Talvez o próximo salto precise acontecer dentro da mente, na forma como a gente vê o outro, na forma como a gente cuida do mundo. No fim das contas, a maior escolha da evolução está na nossa mão, agora. Se você curtiu essa viagem pela origem do ser humano, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a gente sempre explora como a evolução ajudou a moldar o mundo e a nossa própria história. E conta nos comentários: o que mais você gostaria de descobrir sobre o passado? Tem muita coisa incrível que ainda vamos desenterrar juntos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!